Cara, nesse ano eu acho que três caras foram primordiais e eles chegaram depois pro Vasco não ser rebaixado. Você falou do Max e o seu cigarrinho, o Thiago Galhardo e o Castan. Eu acho que foram três peças fundamentais que Pikachu. evi... Pikachu já tava. Tô falando de quem chegou Ah, no tá. meio do Sim, ano. sim, sim, sim. Que ajudaram ali a salvar a vaca não ter ido pro brejo. E o Thiago saiu de uma forma meio estranha, né? Uma treta Sim. ali com o Valentim. Até hoje ele promete que o dia que ele aposentar, ele vai de fato falar o que foi que aconteceu. Você tinha algum problema, você via no dia a dia entre ele e o Valentim? Como é que era a convivência com o Thiago? Cara, o Thiago sempre foi muito maneiro, pelo menos comigo. Sempre foi muito maneiro, tanto que quando ele chegou, a gente fez uma amizade legal. Eu chamei ele pra ir no meu aniversário na época. Ele foi lá, na Tijuca, lá, ele foi e tal. A gente fez uma amizade bacana pra caramba. Sempre tive uma relação super tranquila com o Thiago. É normal, às vezes, o atleta ter alguma desavença assim, com o treinador e tal, mas assim, a ponto de. Não me recordo se pode ser que tenha sido entre quatro paredes no sentido de, tipo, o pau quebrou entre eles dentro de um ambiente. Mas dava pra perceber que não tinha um clima agradável entre os dois. Isso aí a gente consegue perceber. Mas o que efetivamente aconteceu, como eu era novo, né? Enfim, eu também não gostava de ficar perguntando e tal, não tinha essa referência, não era líder nem nada. De repente, quem era líder sabia, porque pô, o cara é líder, o cara tem que saber o que está acontecendo. Mas eu não sabia, não fazia ideia. Dava para perceber que não tinha uma relação saudável, mas assim, o que efetivamente aconteceu naquele momento, não faço ideia. O legal nessa história é porque assim, o Valentim pelo menos soube separar, porque o Thiago sempre foi titular com ele. Sim, Teve momentos que eu, como torcedor, me incomodava um pouco, que às vezes eu vi o Thiago entrando, eu falei, cara, o Thiago tem que ser titular, cara. Porque tinha ele e o Giovanni Augusto. sim. Giovanni Augusto nessa época tava jogando bem no Vasco, sendo que o Giovanni tinha muito problema de lesão. Vira e mexe, era uma lesãozinha muscular de coxa e tal. Ele perdia alguns jogos. E o Thiago às vezes entrava até jogando aberto. E o Thiago era um cara que tava meio esquecido no futebol, veio do Alberex Negata, tinha uma passagem no Madureira, ele, se eu não me engano, é revelado no Botafogo. Ele passou, acho que no Botafogo, e ele não tinha conseguido se firmar. E quando ele vem ao Vasco, aí ele deslancha no Brasil. É Vasco, Ceará, Ceará, Inter, Fortaleza. Teve uma passagem também no Celta de Vigo. E a carreira dele virou. E muita gente ficou, pelo menos do lado de cá, ficou um pouco chateado. Falou, pô, Thiago, o Vasco oportunizou ele aqui, que ele conseguiu aparecer. E ele saiu, mas ele fala que tem uma coisa dele com o Valentim, né? A forma que ele saiu do clube, que o dia que ele aposentar, ele fala. Enquanto ele não aposentar, ele não vai Cara, o contar. Thiago sempre foi muito autêntico, cara. Sempre foi com uma personalidade imensa. Então, tipo assim, se ele tiver que falar, ele vai falar. Ponto. Ele nunca teve essa papa na língua, né? De tipo, ah, não, vou tentar ser vaselina. Porra nenhuma. O Thiago sempre foi, ó, é isso, acabou. De repente ele preferiu segurar o que aconteceu. Não sei qual o motivo, opção dele, mas assim, o Thiago sempre foi um cara de muita personalidade. E era um cara que, pô, por mais que ele tivesse aparecido ali no Vasco, reaparecido, vamos dizer assim, a gente tinha problema de salários atrasados naquela época. De repente isso pesou muito para pela opção dele de não permanecer no Vasco. Eu acho que um dos fatores, um dos grandes fatores de ele não ter continuado no Vasco foi isso.